E quando a gente pensa em histórias com lobisomem, logo a gente imagina uma criatura que persegue pessoas durante a lua cheia, mas o Stephen King decidiu criar uma história diferente, onde ele não foca somente na criatura, mas em uma cidade inteira que passa dias, meses sendo consumida por esse terror. Uma cidade onde qualquer um pode estar escondendo um segredo. E foi essa ideia que deu origem à Hora do Lobisomem, um livro publicado em 1983, e depois o filme Bala de Prata, lançado 2 anos depois. Então sejam bem-vindos a mais uma noite vintage, mais um clássico dos cinemas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre A Hora do Lobisomem, o livro, e a adaptação Bala de Prata, saber se compensa a leitura e se tem muita diferença entre livro e filme. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, se possível também no meu Instagram e no meu TikTok. E agora sim a gente pode começar o vídeo. E esse livro, ele é completamente diferente de outros romances do autor. Isso porque A Hora do Lobisomem nasceu como um projeto para um calendário ilustrado. Então, qual era desse projeto? Ele teria que criar uma pequena história para cada mês do ano e sempre teria uma imagem sombria do artista Berne. E o resultado foi uma narração dividida entre as estações do ano, onde cada lua cheia marca um novo capítulo e uma nova tragédia. Enquanto a gente folheia o livro, dá para sentir a passagem do tempo, o calor do verão, o frio do inverno, as chuvas da primavera e aquele clima melancólico do outono, sempre moldando cada tragédia. E a história acontece em uma pequena cidade do Maine, onde tudo era completamente normal, até que mortes extremamente violentas começam a acontecer, e sempre durante a noite e em lua cheia. A polícia procura um assassino, mas os moradores começam a criar teorias, alguns acreditando ser um animal selvagem e outros que existe um assassino à solta. Mas o leitor rapidamente entende o que está acontecendo e que é algo muito mais assustador, um lobisomem que está rondando a cidade. E o medo não está apenas na criatura, mas na dúvida de quem ela pode ser quando o sol nasce. No centro da narrativa tem o Marte, um garoto de 10 anos. Ele é extremamente corajoso, curioso e muito determinado. Ele é paraplégico, então ele depende de uma cadeira de rodas para se locomover. Mas o Stephen King nunca o trata como alguém definido por essa condição. Pelo contrário, o Marte enfrenta acontecimentos com muita coragem e com muito senso de humor, e ele tem uma capacidade de observação que muitos adultos não possuem. E conforme os ataques vão acontecendo, o Marte começa a observar padrões que passam despercebido pelas pessoas, e ele acaba a cada vez mais pegando uma responsabilidade de tentar resolver esse mistério. E o que funciona muito bem nessa história é que a gente não sabe quem é a criatura, então a gente vai ali tentando adivinhar junto com Marte, observando esses padrões e criando diversas teorias. E como eu falei para vocês, o livro ele é separado por estações do ano. Então, quando a gente chega no inverno, por exemplo, a gente sente esse clima de isolamento. Já na primavera, uma sensação de que a cidade está tentando seguir em frente, mesmo com essas tragédias. O verão traz festas, encontros e uma falsa sensação de segurança.
Já o outono marca um aumento da tensão, preparando o terreno para acontecimentos decisivos. Então, essa passagem do tempo faz com que pareça que a gente está acompanhando a rotina da cidade enquanto tudo acontece. Eu tenho essa edição, que é da Suma de Letras. Ela é a biblioteca do Stephen King. O que é isso? Alguns livros que compõem essa biblioteca são edições um pouco mais diferentes. Então é capa dura, as capas são mais bonitas. Eu sei que tem a Metade Sombria, faz parte dessa biblioteca. Eu acho que Cujo tem Carrie a Estranha, e eu acho que tem uma outra que eu não me lembro, tá? Então são alguns livros que fazem parte dessa biblioteca do Stephen King. E é uma edição, assim, muito bonita. Então, mais ou menos para vocês entenderem. A gente vem aqui, ó, até eu chegar, né? Ó, janeiro. Então tá aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro. E a gente vai acompanhando tudo. Tem a historinha, a ilustração, que é linda. Então, cada mês tem a sua ilustração. E é por isso que é muito interessante, porque de fato você vai acompanhando cada mês, sentindo cada clima, a mudança da cidade, o comportamento da cidade em cada mês do ano, a intensidade dos ataques que vão mudando a cada mês do ano. No início a gente não tem noção de quem é, a gente sabe que é um lobisomem, mas quem é essa criatura? Então, conforme a história vai acontecendo, a gente vai tendo alguns padrões e tendo algumas dicas de quem é a criatura quando ela não é a criatura. E, gente, é muito surpreendente, porque a gente vai descobrir depois quem é e não passava pela minha cabeça que seria essa pessoa. Em 1985, o livro ganha uma adaptação no cinema e é A Bala de Prata. E ao contrário do livro, que é uma coleção de episódios ligados entre si, já o filme ele concentra a sua narrativa no Marty. Então foca no Marty, na família dele, na investigação que ele vai desenvolvendo. E sem contar aquele clima de terror dos anos 80, aquele clima mais escuro. Óbvio que é um filme antigo, então considerem isso quando o lobisomem aparecer na sua tela. Não se assustem, é só um filme antigo, ok? Mas a história em si é muito boa. Agora vamos lá, livro versus filme. Eu acho que os dois não competem entre si, são histórias, é a mesma história, óbvio, mas são experiências completamente diferentes. Eu acho que o livro, na verdade, acredito que vocês irão concordar comigo, o livro é sempre muito melhor do que o filme. Eu sempre, quando gosto muito de um filme, eu não li o livro, eu tento ler, porque eu sei que a experiência vai ser muito mais ampla do que o filme consegue proporcionar. Então, são experiências diferentes. O livro é ótimo, é uma leitura muito rápida, sem contar na edição, como eu falei para vocês, as ilustrações são incríveis. Eu vou mostrar uma. Então, assim, vale muito a pena comprar o livro. E se você não assistiu o filme, você assiste depois da leitura. É um livro bom, é um filme também muito bom. É o que eu falei pra vocês, é um filme antigo, então tem que levar em consideração isso. Mas eu indico as duas experiências, o livro e o filme. Então é isso, eu não vou entrar muito na história do filme, eu sempre falo isso pra vocês, eu vou continuar repetindo a cada noite vintage, porque eu não quero estragar a sua experiência, contar demais a história e acabar dando um spoiler ou entregando o filme de bandeja e você falar, ai, mas você falou tudo do filme, eu não vou assistir. Inclusive, uma vez comentaram isso aqui pra mim, ah, você contou tudo do filme, agora eu não quero nem assistir. Por conta desse comentário, eu decidi nunca entrar muito nas histórias para não estragar justamente a sua experiência, tá bom? Então assiste, depois que você assistir, volta aqui
e me conta o que vocês acharam. Eu vou pedir também, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, se possível também no meu TikTok e no meu Instagram. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.